Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou dar dicas de livros escritos por mulheres. Ontem foi Dia Internacional da Mulher e seria ótimo eu ter feito esse vídeo pra ontem, mas eu não fiz, então fica pra hoje mesmo. Me pediram pra falar livros escritos por mulheres de terror e sci-fi. E é o que eu trouxe pra vocês hoje. Então eu tenho algumas indicações de ambos os gêneros. Assim, ó. Vem aqui, vem aqui. Quando eu digo terror, eu nunca consigo fazer uma lista só com terror. Eu acabo enfiando policial no meio, eu acabo enfiando thriller, sobrenatural, assassinato. É tudo uma coisa que mistura na minha cabeça e eu não separo. Cada vez que eu falei terror, troca pra thriller. Porque eu não sei porque eu tô falando terror, eu queria dizer thriller. Thriller, thriller, thriller. Começando por sci-fi, eu vou falar de uma rainha do gênero, que é a Octavia Butler. Eu li dela Kindred, quero ler todos os outros dela. Morro Branco me nota. Esse livro aqui te dá um soco no meio do estômago, ele é muito forte. Ele não dá tanta ênfase na parte da ficção científica, que seria de viagem no tempo, mas ela é importante para entender alguns pontos da história. E pra gente que não viveu a escravidão, que a gente já acha ela uma abominação, lê isso aqui e vê uma pessoa assim, tu sente, sabe? Uma pessoa passando pela escravidão e todas aquelas coisas horríveis que acontecem. Também nem preciso falar dos abusos e coisas que podem dar muito gatilho em muitas pessoas. Mas, se você quiser tentar, se você acha que você tem estômago pra isso, é um livro que eu recomendo muito e que abre olhos. Uma das primeiras ficções científicas escritas por mulheres que eu li, que eu me lembre, foi Jogos Vorazes. É uma distopia em que nós temos aqui uma sociedade que faz esses jogos vorazes e que no final só sobra um vencedor vivo. E nós acompanhamos na trilogia a Katniss tentando sobreviver aí nesse mundo, porque se ainda fosse só chegar nos jogos, matar todo mundo e ir embora, mas não é. Infelizmente não é. As pessoas arranjam amigos, as pessoas têm que fazer todo um trabalho aí político para que torçam por elas ganharem coisas, e aí depois tem o pós-jogos também, tem jogo de novo e tem muita coisa. Eu tô um pouquinho assim aleatória para gravar hoje, meu Deus. É um livro jovem adulto, mas eu recomendo para todas as idades, porque eu sou apaixonada até hoje por essa história. E é um bom ponto de começar dentro do sci-fi. Muita gente não lembra que distopia é sci-fi na hora de falar de ficção científica. Fica dizendo que nunca leu ficção científica e já leu um monte de distopia. Gente, venha mais fundo, venha comigo, porque você já começou. Também vou falar de A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, não sei falar. É uma história que eu particularmente achei um pouco enrolada, pesada de ler, demorei um tempão e não amei. Mas, primeiro, que muita gente ama, então tente você também. E segundo, que dá pra perceber mesmo assim a importância dessa história. Porque ela fala de uma sociedade em que os gêneros não importam, em que as pessoas são fluídas, cada uma tá num gênero, num momento. Mostra uma pessoa da Terra entrando nessa sociedade, então a gente enxerga como as coisas são de fora, as coisas que a gente estranha, e aí ele vai explicando pra nós como se a gente fosse esse protagonista. Eu acho que isso ajuda muito a entender essas histórias mais diferentes. Um marco da ficção científica, falar desse tipo de assunto, ainda mais escrito pelo quê? Uma mulher. A Ursula morreu recentemente, mas foi um ícone da ficção científica e merecidamente. Então não tem como falar de ficção científica escrita por mulheres e não comentar da existência da Ursula. Mas tem uma outra mulher que também está desde o início da ficção científica aí, e que as pessoas às vezes esquecem, que é Mary Shelley com o seu livro Frankenstein. Frankenstein é uma história que todo mundo lembra como terror, e eu tô falando dela aqui por último na lista de ficção científica pra já dar aquela misturada com o nosso próximo gênero, que é terror. Porque ela é as duas coisas. Ela tem o terror do monstro que Victor Frankenstein criou, com a ficção científica do jeito que o Victor criou o Frankenstein. É um clássico da ficção científica, do terror e da literatura como um todo. Se você não leu, você deve ler Frankenstein. Ele ainda mexe com a gente, ele ainda é maravilhoso.
Entrando agora no terror, na verdade eu vou começar com um livro que não é de terror, mas tem a ver com terror, tá? Que é Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Por que que eu coloquei ele aqui na lista do terror? Apesar dele ser um livro de não ficção, sobre morte, sobre crematório, sobre cadáveres e coisas do tipo, eu acho que ele é importante pra gente entender a relação que o homem hoje, da sociedade de hoje, tem com a morte. De certa forma, nos faz entender por que nós gostamos do gênero de terror, o que ele nos instiga, qual que é essa curiosidade, essa morbidez aí, né, pelos cadáveres, pela morte como um todo. Porque uma das coisas que as pessoas mais gostam de sentir também no terror é medo. E por que os corpos, os cadáveres e a morte nos dão tanto medo? Isso aqui é uma parte das discussões que a Caitlin traz no Confissões do Crematório, que é um dos meus livros favoritos da vida de não ficção e fácil de ler, engraçado muitas vezes, mas muito informativo e te deixa pensando e, enfim, perfeito. Agora vamos a um thriller, tá? Que não é bem um terror, na verdade é um thriller. Nós temos aqui então uma das minhas autoras favoritas de thrillers, com o meu livro favorito dela, que é Garota Exemplar. Tem um filme também que eu vi primeiro e já gostei muito, mas o livro é maravilhoso, eu amo. E se você gosta de uma vibe meio Rafael Montes, em que existem vários personagens odiosos na história, Garota Exemplar é para você. Você vai curtir. Agora, se você gosta de tudo mil maravilhas, lindo, maravilhoso, pessoas boas, não leia Gillian Flynn, porque pessoas boas são superestimadas. E por último, um thriller com pitadas arrepiantes, pra não dar spoiler, porque eu ia usar uma palavra que dá um spoiler. Por Trás de Seus Olhos, que já tem uma capa bem creepy, né? Bem assustadorinha. E eu vou dizer pra vocês assim, aqui nós temos uma história de uma mulher que ela tem um caso com um cara, mas ela conhece a mulher do cara também. E ela fica amiga da mulher e, ao mesmo tempo, tem um caso com o cara. E essa estranha relação começa a ficar estranhamente pior e mais estranha ainda. E ela vai para um lado que a gente não espera. Não tem como esperar. Vai ter série na Netflix. Eu tô bem empolgada pra ver como é que essa história vai ficar na TVzinha. Quando tu começa a ler, não consegue parar. E depois ainda toma um choque mais pro final do livro. Então é isso, gente. Essas são as minhas recomendações de autoras mulheres pra vocês. Hoje você pode comprar qualquer um desses livros e ajudar muito o canal usando os links aqui embaixo da descrição do vídeo. Por favor. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui e eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo, tchau! E não só tô um pouquinho ruim de falar, só um pouquinho. De novo, né, gente? O que eu vou falar? Nada melhor do que no Dia Internacional da Mulher falar disso. Seria melhor, realmente, se fosse outra.